Semana 3. Jesus se esvaziou totalmente de sua própria vontade. Nesta altura de nossa viagem, observemos Jesus e os discípulos chegando a Betânia, que dista uns 3,5 quilômetros de Jerusalém, na encosta oriental do Monte das Oliveiras. Em cumprimento à profecia de Zacarias em relação ao Messias prometido, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9, versículo 9. Jesus enviou 2 dos seus discípulos na frente para uma aldeia próxima, para pegar um jumento e trazê-lo para ele. Os discípulos voltaram com o jumentinho, então, lançando sobre ele suas vestes, Jesus inicia sua entrada em Jerusalém, montado no jumento. Que grande momento de vitória e triunfo para toda a humanidade! Veja Jesus, o grande Criador do universo, o Rei dos Reis, o poderoso Redentor, o Filho do Deus vivente, montado num jumento e passando pelo caminho estreito da entrada em Jerusalém. Chegou a hora determinada por Deus. Os gritos alegres de Hosana logo mais darão lugar aos gritos raivosos de crucifique-o. Mas Jesus não se rebela. Ele continua a caminhada até o Calvário. Jesus entra na cidade de Jerusalém como o humilde servo de Deus, o Messias, o santo enviado de Deus para dar sua vida, derramar seu sangue, levar os pecados do mundo. Ao chegarem no ponto mais alto da estrada, passando pelo Monte das Oliveiras, os discípulos podem ver a cidade santa estendida lá embaixo, com o seu belo templo. Os discípulos, antecipando o estabelecimento do reino na terra, gritam louvores e adoração a Deus por todos os milagres que têm testemunhado. Gritam: bendito o que vem em o nome do Senhor. Marcos 11, versículo 9. A essa altura, juntou-se grande multidão para homenagear Jesus. Muitos colocaram as vestes no caminho por onde ele passaria. Outros cortaram galhos das árvores e forraram o caminho. Esta foi uma ocasião de júbilo. Tanto as pessoas que iam à frente como as que iam atrás de Jesus clamavam: Hosana, bendito que vem em o nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas maiores alturas. Marcos 9, versículos 9 e 10. No meio da multidão que acompanha Jesus na estrada para Jerusalém, há também uns fariseus. Bastante contrariados pela reverência dada a Jesus quando ele entrava em Jerusalém, eles procuraram fazer com que Jesus mandasse calar os seus discípulos. Mestre, repreende os seus discípulos. Lucas 19, 39. Jesus responde: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, versículo 40. Jesus está ali naquele momento por um propósito divino. Era a hora determinada por Deus para seu filho entrar em Jerusalém como Messias prometido, como também era a hora dele se oferecer em sacrifício pelos pecados da humanidade. Aquele era o dia de libertação,
de grande júbilo no céu e também na terra. O grande Senhor Deus Jeová observava tudo e, caso não houvesse vozes para honrar seu filho, Deus faria com que as próprias pedras ou toda a criação clamasse em louvor e adoração. Na medida em que Jesus entrava em Jerusalém, a cidade inteira começou a pulsar com entusiasmo. Quem é este? Todos perguntaram. A multidão que seguia Jesus respondia: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Mateus 21, versículos 10 e 11. Em poucos dias, esses louvores do povo se mudaram em gritos de ódio e contrariedade. Em lugar dele ser conclamado como Messias prometido, ele foi zombado e rejeitado. Em lugar de ser bem-vindo, como na chegada a Jerusalém com grandes gritos de hosana, a multidão passou a gritar: Crucifique-o! Crucifique-o! Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça e o levaram pelas ruas em terrível ignomínia. Zombaram dele, cuspiram nele e o condenaram à morte. Colocaram uma pesada cruz em suas costas sangrentas e o obrigaram a trilhar o caminho do Calvário. Pregaram suas mãos e pés na cruz. Ele ficou pendurado na cruz em ignomínia e desgraça. Ele morreu. Sabendo de tudo isso, Jesus não se desviou. Ele não foi rebelde à vontade de Deus. Ele continuou firmemente o caminho para o Calvário. Subtítulo: Jesus sabia que chegara a sua hora. Durante os últimos dias de vida de Jesus, quando ele sabia que realmente chegara a hora determinada por Deus, a hora para ele morrer como sacrifício pelos pecados do mundo, a hora para ele ressurgir ao terceiro dia e voltar para o seu Pai, Jesus juntou seus discípulos para os preparar para o grande conflito dos séculos, quando todas as forças do inferno estariam soltas sobre ele e, posteriormente, também sobre os discípulos. Jesus sabia que eles precisavam estar plenamente equipados e armados de coragem e determinação para não serem derrotados. Ele os advertiu. Ele lhes disse que seriam odiados e perseguidos da mesma forma que ele era odiado e perseguido. Ele lhes disse que eles seriam lançados fora das sinagogas. Ele falou com eles de sua partida. Ele lhes disse que eles chorariam e lamentariam como mulheres em dores de parto. Ele os encorajou. Ele lhes disse que ele voltava para a casa de seu pai para preparar-lhes um lugar. Ele lhes disse ainda que eles iriam se afligir e lamentar por sua causa, mas que ele os veria outra vez. Ele também lhes disse que ia enviar o Consolador, que era quem estaria para sempre com eles, e que ele lhes ensinaria e os levaria para toda a verdade. Ele os fortaleceu. Ele lhes disse para terem bom ânimo: eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Ele sabia que a vitória era dele. Ele lhes deu a sua paz. E ele lhes disse para não terem medo. Ele os deixou com o poder e autoridade de seu nome. Ele lhes disse que poderiam pedir qualquer coisa em nome dele e ele o faria. João 14, 13. Ele orou por eles. Jesus pediu ao Pai que os guardasse do maligno em seu nome.
Ele pediu que estivessem sempre unidos. Ele pediu também que o seu gozo fosse completo e cheio neles. Então, sabendo que ele enfrentava a maior provação, o maior teste de sua vida, Jesus levou os discípulos para o Monte das Oliveiras e o jardim de Getsêmani para orar, para prepararem-se para a grande batalha. Frase-chave: Satanás monta um enorme assalto final sobre Jesus. Subtítulo: Jesus enfrenta a maior provação de sua vida, sabendo a vontade de Deus. Quando chegaram ao jardim, Jesus disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Marcos 14:32. Então, levando consigo Pedro, Tiago e João, ele avançou pouco mais no jardim. Chegou a hora dele. Naquele mesmo momento, ele foi traído pelos escribas e fariseus. Chegara a hora dele tomar os pecados do mundo sobre si e beber o cálice de dores. Satanás e todos os poderes e principados das trevas o rodeavam. Vieram todos para fazer um assalto final sobre Jesus. O objetivo deles era impedir Jesus de caminhar para o Calvário. Queriam tentá-lo à rebelião. Queriam que ele seguisse sua própria vontade. A alma de Jesus estava cheia de dor. Ele estava em grande luta. Ele disse a Pedro, Tiago e João: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Marcos 14:34. Então, indo mais adiante alguns passos, Jesus caiu ao chão e clamou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Será que você pode imaginá-lo agonizando ali no jardim, em prantos perante Deus o Pai, lutando contra todas as forças do inferno, até que o suor caísse de suas faces como grandes gotas de sangue? Jesus enfrentou este grande conflito, sabendo a vontade de Deus. Ele sabia que Deus planejara que ele sofresse e morresse, que sua vida fosse derramada em sacrifício, que ele levasse sobre si os pecados do mundo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53:10. Jesus sabia que, através de seus sofrimentos, a morte, muitos filhos nasceriam no reino de Deus, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 2:10. Ele sabia que era a vontade de Deus que ele fosse entregue nas mãos do inimigo, que ele fosse preso e que fosse açoitado e crucificado. Ele sabia que era a vontade de Deus que ele ressuscitasse em poder ao terceiro dia e que ele destruísse as obras de Satanás, que ele voltasse para o Pai em plena vitória. No Getsêmani,
Jesus lutou contra as forças do inferno até que o suor, como grandes gotas de sangue, caísse de suas faces. Antes que ele pudesse cumprir a vontade de Deus e derrotar Satanás, era necessário que ele se esvaziasse, negando por completo a própria vida e se submetesse a obedecer à vontade de Deus. Bem no começo daquela semana, ele tinha falado aos discípulos de sua morte. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. João 12, 22. Ele sabia que viera para morrer. Naquela mesma noite, reunido com seus discípulos para um encontro final, Jesus lhes dera instruções com relação à sua volta para o Pai. Subtítulo: Jesus se esvaziou totalmente e entregou-se à vontade de Deus. Então, no Getsêmani, Jesus enfrentou um momento decisivo, final, quando ele se esvaziou totalmente e se entregou de forma plena e completamente submisso à vontade de Deus. No calor da batalha, sua natureza humana clamou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ainda que ele fosse o Filho de Deus, ele encarou os sofrimentos e as tentações sob a forma humana. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 9, versículos 7 e 8. Quando Jesus veio à terra, veio em obediência à vontade de Deus. E ele se esvaziou de sua vontade própria e deixou de lado, voluntária e abnegadamente, seus atributos divinos. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou de sua glória. Filipenses 2, versículos 5 ao 7. Jesus tomou a forma de carne humana. Em todos os pontos, ele foi feito semelhante aos seus irmãos. Hebreus 4, versículo 15. Como homem, Jesus teve sua própria vontade. Através de sua vida inteira, ele continuamente teve de entregar sua vontade em obediência à vontade de Deus o Pai. Bem no começo de seu ministério, no batismo no Rio Jordão, ele se entregou para fazer a vontade de Deus. Sua vida inteira foi centrada naquele único objetivo: fazer a vontade de Deus. Na estrada para Jerusalém, ele fez com que o seu rosto fosse duro como o seixo, para fazer a vontade de Deus. No jardim de Getsêmani, houve uma terrível luta no íntimo de Jesus. De um lado, ele sabia o propósito de sua vida aqui na terra: sofrer e morrer, experimentar a morte em lugar de toda a criatura, tomando sobre si o tremendo peso dos pecados do mundo inteiro. Por outro lado, sabendo que logo mais os homens iriam prendê-lo,
e açoitá-lo, que ele haveria de ser castigado com tiras de couro entrelaçadas com pedaços de osso, até que suas costas ficassem totalmente dilaceradas, sabendo que iam bater em sua cabeça e arrancar-lhe as barbas até que o seu rosto ficasse totalmente desfigurado, sabendo que não tinha pecado, mas que levaria todo o pecado corruptível do mundo: ódio, inveja, mentira, assassinato, estupro, perversão sexual, lascívia, ganância, e que havia de encarar a ira e a alienação de Deus em julgamento desses pecados. Sabendo isso tudo, o elemento humano dentro dele clamou por misericórdia, por ser livre deste cálice de dores. Porém, mesmo esta petição ao Pai para que passasse dele este cálice foi baseada na vontade de Deus. Ele disse: Pai, se tu queres. Mesmo em face da morte, ele firmou sua própria vontade, não no sentido de opor-se à vontade de Deus, mas sim em cumpri-la. Ele clamou 3 vezes, e nas 3 vezes ele submeteu sua vontade a Deus. Na 3ª vez, Jesus venceu Satanás e todos os poderes das trevas na luta. Ele chegou ao momento final e decisivo quando, plenamente ciente da dor e sofrimento que havia de enfrentar, ele fez um eterno compromisso fiel: não conforme a minha vontade, e sim conforme a tua. Jesus esvaziou-se totalmente para obedecer à vontade de Deus. Durante a intensa agonia e luta espiritual em Getsêmani, Deus não deixou Jesus sozinho. Seu olhar estava sobre ele e, por causa de sua prontidão em esvaziar-se e submeter-se ao Pai, Deus ouviu o seu clamor e enviou um anjo para fortalecê-lo nesta hora final. Lucas 22:43. Então Jesus se levantou e acordou os discípulos. Ele se achava pronto para enfrentar o assalto do inimigo. Ele não voltou atrás. Ele se posicionou de forma a ganhar a maior vitória que este mundo já viu. Ele conhecia a vontade de Deus. Ele se esvaziou totalmente de sua própria vontade. Ele se comprometeu plenamente a obedecer até a morte. Quando Judas, os principais sacerdotes e fariseus e os soldados romanos foram prender Jesus, ele não fugiu. Ele não teve medo. Ele não lutou. Pedro sacou da espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Jesus disse a Pedro: mete a espanha na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? João 18:11. Jesus não se rebelou, ele não se desviou, ele continuou caminhando para o Calvário. Frase-chave: para ganhar a suprema vitória, Jesus submeteu-se a obedecer à vontade de Deus. Subtítulo: você tem de se esvaziar de si mesmo. É de suma importância
que você entenda o significado pleno da intensa batalha e vitória que Jesus ganhou para você naquela noite no Getsemane. A raiz de todo o pecado é a rebelião, a afirmação da vontade própria. Foi a rebelião, a afirmação da própria vontade acima da vontade de Deus, que causou a queda de Lúcifer. Depois, no Jardim do Éden, foi a rebelião, a afirmação da própria vontade de Adão e Eva contra a vontade de Deus, que levou o homem a pecar e deu como resultado sua condenação e morte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Romanos 5,12. Ali, no jardim de Getsemane, naquele singular e decisivo momento, quando Jesus se esvaziou de sua vontade própria e se submeteu plenamente, obedecendo à vontade de Deus, ganhou-se uma grande vitória. Satanás foi derrotado, foi quebrado o poder do pecado e da morte. O homem foi libertado do domínio da vontade própria e ficou livre para fazer a vontade de Deus. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por um só ato de obediência, justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 5,19. Passe um círculo na palavra obediência nesse versículo. Guarde-a no seu espírito. No próximo mês, vamos estudar em maior profundidade esta estratégia. Você aprenderá como esta poderosa estratégia ganhou para Jesus a vitória suprema sobre Satanás e como esta estratégia liberará o poder de Deus em sua vida. Da mesma maneira que foi necessário que Jesus se esvaziasse e entregasse sua vontade antes de ter condição de cumprir a vontade de Deus e ganhar a vitória suprema sobre Satanás, você também tem de se esvaziar, entregando sua vontade e comprometendo-se a andar em obediência à vontade de Deus antes de poder ganhar a vitória final sobre Satanás. Não se engane. Não há meios para você ter Cristo em você, para você ter a esperança da glória e andar no Espírito, sem ter um compromisso de obediência total e submissão à vontade de Deus. Não há meios para você ter a plena demonstração do poder de Deus em sua vida antes de você estar pronto a se esvaziar de si mesmo. A estrada que Jesus trilhou para o Calvário não foi um caminho fácil. A vitória que ele ganhou para nós não foi fácil, custou-lhe tudo. No jardim de Getsemane, ele lutou, ele combateu, ele agonizou. Estando sob a forma de carne humana, foi necessário que ele submetesse sua vontade humana à vontade de Deus de forma plena e completa, obedecendo à vontade do Pai até a morte. Como profeta de Deus, tenho de fazer uma advertência.
Os bancos das nossas igrejas hoje estão cheios de crentes que não entendem que há um preço a pagar, que é preciso assumir um compromisso quando se segue a Jesus. Há crentes novos que não entendem que a salvação é mais do que levantar a mão na hora do apelo ou ir à frente para orar repetindo algumas palavras. Há crentes que não sabem que a verdadeira conversão significa largar completa e totalmente a vontade própria e viver somente para fazer a vontade de Deus. Hoje em dia, dá-se ênfase à fé, dá-se ênfase à prosperidade, dá-se ênfase às bênçãos de Deus, dá-se ênfase a nossos direitos e privilégios como filhos de Deus, dá-se ênfase ao poder. Todas essas coisas são de vital importância para o nosso crescimento espiritual. Mas tem-se falado muito pouco da única coisa que Jesus requer de nós, para que sejamos realmente seus discípulos. Jesus disse que aqueles que não estão prontos para renunciar a tudo a que têm, não podem ser seus discípulos. Lucas 14:33. Ele disse ainda: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10:38. Na estrada para Jerusalém, depois de ter explicado aos seus discípulos que sofreria, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, Jesus mostrou-lhes o que é necessário para segui-lo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Marcos 8, versículos 34 e 35. Frase-chave: tenho de me esvaziar de mim mesmo antes que possa ter uma plena demonstração do poder de Deus em minha vida. Para trilhar a estrada da obediência à vontade de Deus, é preciso estar pronto a esvaziar-se, a perder a própria vida para Cristo e o Evangelho. Será que você entende o que isso significa? Você tem de estar pronto a se ignorar, a abandonar e perder de vista a você mesmo e a seus próprios interesses, a abandonar tudo para fazer a vontade de Deus. Você tem de se livrar de todos os pensamentos, desejos e atividades que impedem você de fazer a vontade de Deus. Frase-chave: tenho de estar pronto para perder a minha vida para Cristo e o Evangelho. Você tem de estar pronto para dizer a Deus continuamente, dia após dia: não a minha vontade, porém a sua vontade seja feita. Da mesma forma que Jesus se esvaziou de seus tributos divinos, de seu atributo de todo saber, de seu atributo de estar presente em todo lugar, de seu atributo de todo-poderoso, do mesmo modo que Jesus se esvaziou
de sua própria vontade, você tem de se esvaziar de seus desejos. Você tem de se esvaziar de seus planos egoístas. Você tem de se esvaziar de sua vontade própria. Você tem de se esvaziar de confiar em sua própria força. Você tem de se esvaziar do desejo de elogio e de reconhecimento. Subtítulo: você tem de se esvaziar de todas as atitudes mundanas. Hoje, vivemos num mundo que se preocupa primordialmente com o sucesso pessoal. Estamos vivendo numa geração em que os homens são mais amantes de si mesmos, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, versículos 2 ao 4. Homens e mulheres têm vida centrada neles mesmos, nos seus desejos, nos seus planos, nos seus próprios prazeres. Centramos nossas vidas em nosso futuro, em nossas famílias, em nossos amigos, em nossos lares, em nossas carreiras, em nossa felicidade, em nossa satisfação. Num mundo onde tudo é centrado no interesse pessoal, como será possível esvaziarmos-nos? Como discerniremos a vontade de Deus? Como reconheceremos que estamos andando em rebelião, seguindo atrás de nossa própria vontade, ao invés de andarmos em obediência à vontade do Pai? A resposta é fácil. Temos de sair deste mundo onde a vontade própria e o desejo próprio são a regra. Ao escrever para os Romanos, Paulo disse: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12, 2. Frase-chave: tenho de esvaziar minha mente de todas as atitudes mundanas e de todos os desejos da carne. Hoje em dia, há muitos crentes que não conhecem a vontade de Deus e não fazem a sua vontade porque suas mentes, suas atitudes, seus desejos e sua vontade própria estão de acordo com o mundo. Para poder saber a vontade de Deus e viver em obediência à sua vontade, temos de nos livrar das atitudes mundanas que impregnam nossas mentes. Na semana 1 desta lição, você aprendeu que você tem de estar cheio do conhecimento da vontade de Deus até que ela envolva todo o seu ser, seus pensamentos, suas palavras, seus planos, seus desejos. Antes de você poder ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, porém, você tem de se esvaziar dessas atitudes mundanas. Sua mente tem de ser renovada e estar de acordo com a vontade de Deus, como ela se revela na palavra de Deus. Subtítulo: você tem de estar pronto a abandonar e entregar tudo o que você tem. Este esvaziamento de si mesmo é um processo contínuo.
Na medida em que Deus revela a você as áreas de sua vida em que você está seguindo a sua própria vontade, ao invés de andando em obediência à sua vontade, você tem de estar pronto para entregar isso a Deus, justamente como Jesus fez ao dizer: não conforme a minha vontade, e sim conforme a tua. Na medida em que Deus revela a você as áreas de sua vida em que você está considerando seus desejos egoístas, seus planos e objetivos próprios acima da vontade dele, então você tem de estar pronto para entregar essas áreas a Deus e dizer: não a minha vontade, mas a sua seja feita. Na medida em que Deus revela áreas de sua vida, posses, dinheiro, casas, propriedades, prestígio, posição, as quais você não está pronto a deixar por amor dele e do Evangelho, você tem de se arrepender e dizer: não a minha vontade, mas a sua seja feita. Pode ser que haja membros de sua família ou amigos, ou mesmo uma carreira que você está colocando acima do fazer a vontade de Deus. Você tem de estar pronto para livrar-se de tudo isso e para colocar o fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Você tem de estar pronto para dizer: não a minha vontade, mas a sua seja feita. Jesus disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu próprio pai e mãe, isto é, no sentido de indiferença para com eles, ou relativo descaso comparado com a atitude para com Deus, e, semelhantemente, a sua mulher e filhos, irmão e irmã, sim, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia, deserdar, entregar, despedir de tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículos 26 ao 36, adaptado. Temos de abandonar, renunciar, entregar tudo o que temos. Irmão Cerulo, por certo Jesus não espera que entregue tudo o que tenho à vontade dele? Irmão Cerulo, isso é duro demais. Não sei se posso agir assim. Não sei se posso entregar tudo o que tenho. Não sei se posso andar 100% em obediência à vontade de Deus. Ouça-me. Você pode. Jesus ganhou para você a vitória sobre a sua vontade egoísta lá no jardim de Getsêmani. Ele veio a esta terra sob a forma de carne humana e no jardim de Getsêmani entregou totalmente sua vontade à vontade de Deus. Você já foi libertado de sua vontade egoísta? Você pode fazer isso. Você pode viver uma vida totalmente entregue à vontade de Deus. Na medida em que Deus revela a você as áreas de sua vida em que você não se esvaziou ainda, entregando-se a Ele, você terá de escolher e você tem de estar pronto para submeter tudo a Ele. Na medida em que você faz isso, Deus ouve você. Da mesma maneira que Deus ouviu Jesus quando ele lutava e agonizava no jardim de Getsêmani e ainda mandou um anjo para fortalecê-lo naquela hora,
Assim, Deus fortalecerá você e o ajudará a esvaziar-se e a perder sua vida por amor a Ele. Nesta hora final da história, Deus está preparando um povo pronto a se submeter plena e completamente a fazer a sua vontade. Você faz parte desse povo de Deus. Diga em voz alta: faço parte do plano de Deus para o tempo do fim. Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Este é o meu ano de conquista espiritual. Ação. Semana 3. Jesus se esvaziou totalmente de vontade própria. Primeiro, nesta semana, ao posicionar-se para fazer a vontade de Deus, você tem de estar pronto para esvaziar-se totalmente. Você tem de estar pronto para renunciar a você mesmo e a seus próprios interesses, desconhecê-los e perdê-los, abandonando tudo de si para fazer a vontade de Deus. 2. Examine o seu coração para ver se está verdadeiramente pronto para entregar tudo o que tem para fazer a vontade de Deus. No espaço abaixo, no seu caderno, anote seus interesses, seus desejos e responsabilidades pessoais, bem como suas atividades, e também anote os nomes dos membros de sua família ou de amigos que recebem mais de suas atenções e tempo do que o tempo que você reserva para a vontade de Deus e para ganhar almas perdidas. 3. Na medida em que Deus revela aquelas áreas de sua vida que você ainda não entregou a Ele, arrependa-se e peça a Deus para ajudá-lo, pelo Espírito Santo que opera em você, a entregar tudo a Ele. Faça um compromisso no sentido de se esvaziar todo dia da semana de sua vontade egoísta, de cuidados quanto a necessidades e desejos próprios, de qualquer coisa que possa impedi-lo de fazer a vontade dele. Aleluia! Glórias ao Deus Altíssimo. Amém.